E se eu não adorar, faltando em mim, Deus jamais saber. Porque me escolheu, mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus, graça e paz, igreja, boa noite, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine. Estamos aqui mais uma vez, nesta noite, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria, de em nome de Jesus, de iniciar lendo aqui, junto com você, em nome de Jesus, ler junto com você os Salmos. Glória a Deus. Ler o Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para as suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e é vida para sempre. Glória a Deus. Quero convidar você para orar, para falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus, em Tua presença, para glorificar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, é a nossa força. Meu Pai amado e querido, é através do Teu nome, Jesus, que nós entramos na presença de Deus, para o exortar, para exaltar, para glorificar, Senhor, o Teu nome. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, que o Senhor venha abrir, meu Deus, as janelas do céu, derramar bênçãos sem medida, meu Pai, sobre a vida, ó Deus, de cada pessoa. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, na Tua presença, cada lar, cada vida, cada pessoa, meu Deus, que receba nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, do Senhor, a resposta, meu Pai. Então eu entrego ao Senhor, assim como diz o Salmo, como é bom, ó, como é bom que os irmãos vivam em união. Deus, nós nos unimos aqui, ó Deus, através do nome do Senhor, para orar pela nossa casa, nossa família, nossa parentela, para te pedir, ó Deus, que a bênção do Senhor alcance, meu Deus, todas as pessoas, o aflito, o necessitado, aquele que está, ó Deus, embaixo de uma ponte, aquele que está no presídio, aquele que está enfermo, ó Deus. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro e eu creio, ó Deus, no poder, na grandeza do Senhor, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vou colocar aqui mais um louvor para você glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque bendito é o Senhor, louvado é o Senhor, o Deus vivo, o Deus soberano. Então nós vamos ouvir um louvor e em seguida eu vou vir com a palavra de Deus para abençoar o seu coração, fortalecer a sua fé em Cristo cada vez mais. Aleluia, glória a Deus. Glória.
Eu não sei o que ele viu em mim. Glória a Deus. Não entendo por que me Amor. eu não sou o que devia ser. Glória a Deus. Maria Fonseca já está por aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Sou pequeno, ele tão grande é. Glória a Deus. Eu sou falho, ele é fiel. Louvado seja Deus. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu O céu. Eu só quero adorar. pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu, Em mim. não entendo por que me Amor. Eu não sou o que devia sei. ser. Mesmo assim ele me Paz, minha amiga. abraçou. Já posso lhe chamar de amiga, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou falho, ele é Fiel. o que eu deveria era morrer, Aleluia. mas ele me prometeu o céu. Oh, glória. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, Falta algo em mim. eu jamais. Saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, Falta algo em mim. eu jamais saberei. Porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Graça e paz. Meus irmãos, vamos na fé. Jesus disse: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente, né? Quando eu fazia 10h30, eu acredito que dava mais pessoas, né? Mas, porque ia até tarde, né? Até 11h30, 11h40. Tinha gente que estava dormindo e o telefone ficava do lado, né? Mas é assim mesmo. Glória a Deus. Agora eu estou começando mais cedo, né? Eu começava 10h30. Agora eu estou começando agora 10 horas da noite, né? Que eu creio que fica melhor para as pessoas, né? E daqui a pouco os que chegavam 10h30 também começam a chegar aí também, em nome de Jesus, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Mas, bom, eu li no começo o Salmo que diz que como é bom, né? Bom é que os irmãos vivam em união, é como óleo, né?
que desce pela barba de Arão, né? E em nome de Jesus nós estamos aqui para falar, para orar, para meditar na palavra e nos fortalecer no Senhor. Isso é o mais importante. Glória a Deus. E eu tenho aqui, em nome de Jesus, a palavra de Deus, né, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3, que fala: se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, glória a Deus, efetuando, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, e que nasce a inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, né? Aí a Bíblia fala assim: por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Glória a Deus. Então, nessa palavra aqui, a Bíblia está falando sobre os falsos mestres, né? As falsas doutrinas. As pessoas muitas das vezes não concordam com a palavra de Deus, né? Com o ensinamento da palavra de Deus, né? E tem pessoas que têm um pensamento que o evangelho é dinheiro, né? Que igreja é negócio. Quando a pessoa vai para a igreja, as pessoas falam que o pastor, né, deu um banho, lavou a mente daquela pessoa, fez uma lavagem cerebral na mente daquela pessoa, e eles não concordam, né, com que uma pessoa que conhece a Deus possa mudar de vida, possa mudar de comportamento, né, possa ter uma vida diferenciada, né, pode mudar totalmente, né, e viver ali o melhor da sua vida na presença de Deus. Rosilene chegou por aí dando boa noite, a paz do Senhor, e dando glória a Deus, né? Hoje a primeira pessoa a chegar aqui foi Maria Fonseca. Até perguntei: posso lhe chamar de amiga, né? Porque todas as noites também ela está aqui. Então ele está falando aqui, né, igreja, que é onde nasce, né, as questões, as contendas, né? Também nasce a inveja, a provocação, né? A palavra de Deus, ela não é para ser discutida, a palavra de Deus é para ser pregada, a palavra de Deus é para ser anunciada, né? E às vezes as pessoas se sentam para discutir a respeito de religião, a respeito de igrejas, né? E termina perdendo o foco, porque o foco é agradar a Deus, é servir a Deus, o foco é anunciar a vinda de Jesus, né? É pregar o arrependimento, o foco é ganhar almas para o reino de Deus, né? Ganhar almas para o reino de Deus, entendeu? Essa é a visão, né? De fato, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, né? Com contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, coisa alguma podemos levar dele, né? Você vê que a Bíblia diz que nada, absolutamente nada a gente trouxe para esse mundo. Quando nós nascemos, né, que a nossa mãe nos gerou, nos trouxe a esse mundo, a gente nasceu, desculpa a expressão, e todo mundo sabe que foi assim, peladinho, sem nada. Glória a Deus. Nem com a roupa do corpo a gente nasceu, não é verdade? E daí a gente foi crescendo, desenvolvendo, foi trabalhando, e aí as coisas foram mudando na nossa vida. Mas nada a gente vai levar desse mundo, né? A gente pode ter uma boa moradia, a gente pode, né, ter um bom carro, a gente pode ter, né, como eu disse ontem, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver Cristo, se a gente não tiver paz, se a gente não tiver o amor de Deus, nada, absolutamente nada adianta, né? Nada adianta. Hoje eu li na igreja que Paulo pregando, né? Paulo disse: olha, daqui a pouco eu vou
vou visitá-vos, né? E eu quero que vocês estejam firmes, né, na casa de Deus, né? Porque a igreja de Deus é uma coluna, glória a Deus. Então, aqueles que estão vivendo a palavra, vivendo debaixo da graça de Deus, né? Vivendo nos propósitos de Deus, é fácil de entender a palavra de Deus, não é complicado. A palavra de Deus não é um Deus, não. A palavra de Deus, ela nos traz vida, ela nos traz um prazer, uma alegria, né? De estarmos com Deus, andando com Deus, servindo a Deus, né? E ele fala aqui, ó, ele fala, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Glória a Deus. Você tem sua casa, você tem aí o seu lar, sua cama, né? Você tem seu alimento, não lhe falta nada, ou seja, você tem tudo, tudo você tem. Glória a Deus. Eu já disse aqui e torno a dizer, não sofra por aquilo que você não tem, não sofra pelo seu passado, mas viva o presente, viva o hoje, porque já é o suficiente. Jesus disse que o amanhã trará o seu próprio mal. Veja, então nós temos que viver hoje. Não deixe o inimigo oprimir, não deixe o inimigo colocar dúvida, não deixe o inimigo, né, colocar incerteza no seu coração, mas muito pelo contrário, confie, descanse em Deus, viva para Deus. E a Bíblia diz aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro, se apegar ao dinheiro, colocar o coração no dinheiro, né? A pessoa pensar, se eu tivesse dinheiro, eu era feliz. Dinheiro não é tudo, né? Eu acho que tudo é a saúde. A pessoa que tem saúde é riquíssimo, né? É riquíssimo. É porque com a saúde você trabalha, você conquista, Deus vai lhe abençoando, porta vai se abrindo. E uma pessoa sem saúde, hein? Uma pessoa sem paz, uma pessoa sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus. Diga aí, conversa comigo. Olha, ele diz assim, né? Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, ciladas e muitas concupiscências insensatas, pecaminosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Quer dizer, você vê que a Bíblia está dizendo que aqueles que querem ficar ricos, né, que tem ganância, que querem ter tudo, né? A Bíblia diz que a pessoa termina caindo em ruína, não é? Então, a Bíblia diz que a gente tendo sustento, né, tendo a roupa, já é o suficiente. Aí você pergunta para mim assim, e o mais? Aí eu digo, o mais Deus fará, o mais Deus acrescentará. Esse mais é Deus que vai acrescentar, é Deus que vai fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia diz, os quais, né, as quais, perdão, afogam os homens na ruína, afogam. Hoje eu vi uma reportagem na televisão aqui hoje, né, lá em João Pessoa, né, foi João Pessoa, se eu não estiver enganado, foi em São Paulo. Camarada foi assaltar o motoboy, e o homem que ia passando na hora viu o assalto, pegou o carro, danou por cima dos assaltantes. Os assaltantes caiu, mas se levantou, pegou a arma e matou o rapaz do carro, que foi defender a causa. E depois de matar, né, eles fugiram. E o motoboy estava dando a entrevista, ele estava dizendo assim, eu me sinto culpado, porque um pai de família foi me defender e terminou morrendo, um herói terminou morrendo. Por causa de quê? De bens materiais, por causa do dinheiro. As pessoas se vendem,
as pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas se apegam ao dinheiro, né? As pessoas criam inveja, né? Nasce a inveja porque o outro tem e ele não tem. É assim, né? É cobra engolindo cobra nesse mundo. Então nós que somos de Deus, nós não devemos nos apegar a nada. A Bíblia diz: você sendo um crente em Cristo, tendo o teu sustento, o teu pão, o teu transporte, a tua condição de tu ir e voltar, esteja feliz, esteja na graça, na presença de Deus. E os problemas que vier, vamos orar, vamos combater com oração, vamos combater com o poder da oração, vamos buscar em Deus a resposta para a nossa vida. Por isso que eu estou aqui todas as noites, junto com você, nessa programação tão simples, né? Tão simples. Minha esposa entrou aqui hoje, fazer uma limpeza, ela disse: rapaz, eu não sei como tu aguenta ficar dentro daquele quartinho ali, porque é um calor imenso. Eu entrei, ela dizendo, estou toda suada, não sei como tu aguenta ficar 1 hora ali, 40 minutos. Eu disse: tem que fazer a nossa parte, né? É cansativo, né? É um lugar bem simples. Olha o cachorro latindo, ó. Amém? Mas eu estou aqui todo dia, orando por você, orando pela minha casa, minha família, minha parentela. Ô coração, você apareceu, coração. Rosilda apareceu aí, ó. Meu amor, cadê você? Está sentindo sua falta aqui, amém? Glória a Deus. É porque agora, Rosilda, eu estou fazendo mais cedo, né? Porque a pessoa já chega cansada, 10h30, aí eu vou até 11h30, quase meia-noite, né? E puxa muito da pessoa, né? A irmã disse aí: Deus é bom. Maria Fonseca colocou: Deus é bom todo o tempo, né? Deus é bom o tempo todo, perdão. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz aqui, né? A gente tendo o nosso sustento, a nossa moradia, né? Roupa para vestir, né? A condição de ir e voltar, irmão, a gente é riquíssimo. E a maior riqueza não é isso, é a saúde. É a gente envelhecer com saúde. É a gente envelhecer na presença de Deus. É a gente ver o outro bem e a gente ficar bem porque o outro está bem. É a gente orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa família, orar pela nossa casa, por aquele que serve a Deus, por aquele que não serve a Deus, porque uma hora todos vão servir a Deus. Todos vão chegar no caminho, porque só há um caminho, né? Só há um caminho, não é vários caminhos, não. Glória a Deus, é só um caminho. Então, isso é o que vai nos fortalecer, é a gente ter saúde, né? Ter paz, glória a Deus, a prosperidade que vem do céu. Eu digo sempre a Deus. Esses dias eu estava aqui em casa, o Maria Fonseca, Rosilda e os demais, né, que acessam esse vídeo pela manhã, à tarde ou à noite, estava dizendo: Senhor, lembre de mim. Pedindo a Deus: Senhor, lembre de mim. Porque Deus lembrou de Ana. E naquela mesma noite, Ana coabitou com o marido e gerou um filho. Olha, está falando isso. Deus lembrou de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus lembrou de Elias quando ele entrou na caverna. Não é isso? Então Deus é Deus. Se nós servirmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, então o Senhor vai nos abençoar. Hoje à noite eu falava com uma pessoa e disse: rapaz, aqui na igreja já teve muita gente, muita gente. Aí eu disse para ele: mas glória a Deus, eu sou ganhador de alma, não sou dono de alma. O dono da alma é Cristo, né? A gente vai lá, ganha alma, batiza aquela pessoa aceita Jesus, né? Mas a gente não é dono de alma, a gente não é dono de nada. Deus é dono de tudo, Deus é dono de todos. Glória a Deus. Então, a Bíblia fala que aqueles que querem ficar ricos sofrem, caem em tentação, caem em cilada, né? A Bíblia diz que perde até a paz. Irmão, Deus é bom. Você vai trabalhando, Deus vai sustentando. Deus vai abrindo as portas, Deus vai abençoando. A Bíblia diz: nada você trouxe para esse mundo e nada você vai levar dele. Glória a Deus. Então nós temos que estar em paz
consigo mesmo. Você tem que estar em paz com você mesmo. Se você estiver em paz com você, você vai estar em paz com as pessoas que estão do seu lado. Você não vai sofrer. Ah, porque fulano tem isso. Não, irmão, descanse em Deus, espere em Deus, ama a Deus. Olha, eu venho caminhando. Já faz, só nesse lugar aqui eu estou com 16 anos, daqui a pouco é 17. Só no mesmo lugar, pregando a palavra, orando. Aí venho aqui, faço uma live, vou para a igreja, é 10, é 15, eu prego, volto, chego aqui, oro, aí viajo, vou para o Irmão, tem coisa melhor? Não tem, irmão. Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Você lembra que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, quando Deus fala, está falado, irmão. Quando Deus abençoa, está abençoado. Amém? Deus é Deus. Então, olha só. Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé, e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Às vezes a pessoa, ela aceitou Cristo, está andando com Cristo, amém? Numa vida simples, mas Cristo está abençoando, não deixa faltar nada, tem estendido a mão, tem abençoado. Mas aquela pessoa às vezes se incomoda com o que o outro tem, aí começa a sofrer, começa a cobiçar, começa a dizer, eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, ninguém me ajuda. Não, ninguém me ajuda, ninguém faz. Irmão, a gente tem que depender de Deus. Ó, muitos se afastam da fé. Pode olhar, está escrito aí, ó, na tua Bíblia. Se afastam porque querem ficar ricos, querem ter o que os outros têm. A Bíblia diz, se você tiver o sustento, tiver uma casa, uma família, já é o suficiente. Você quer mais do quê? Porque você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Nada você vai levar. Então, você amando a Deus, servindo a Deus, ó, já é nota 10. Não é nota 10 não, perdão, é nota 1000. Não, perdão, não é nota 1000 não, é nota 100.000. Amém? Porque o propósito é andar com Deus. O propósito é servir a Deus. E uma vez servindo a Deus, Deus vai cuidar da gente. Né? Eu vejo assim. Eu cuido da obra e Deus cuida de mim. Você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Você ama a Deus, Deus ama você. Não é importante? Então já é o suficiente. Você ter Deus na sua casa, na sua vida. Você trabalhou hoje o dia inteiro, chegou em casa, né? Comeu, né? Tem sua televisão, agora vai descansar. Amanhã é um novo dia. Pastor, amanhã eu vou trabalhar. Glória a Deus, saúde, com paz no seu coração, com a família, na graça, na presença de Deus. O que é que você quer mais, ó? Tá bom? Essa é a palavra para o seu coração. Dê glória a Deus por tudo, dê graças a Deus por tudo, né? Porque dele, para ele, são todas as coisas. Amém? Você está aí do outro lado? Vem comigo. Vou chamar você aqui para fazer uma oração comigo. Amém? São exatamente 22 horas e 35 minutos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me apresento diante do Senhor juntamente com o teu povo. Essa pessoa que está do outro lado, Jesus. Essa pessoa que, meu Pai, está aí do outro lado. Talvez sentado no sofá, deitado numa cama. Senhor, mas eu sei que o Senhor é Deus e é um Deus tremendo. E que nessa noite o Senhor visite o coração dessa pessoa. Se a pessoa estiver triste, se ouviu alguma palavra, Senhor, negativa, Senhor, se algo aborreceu a alma, o coração dessa pessoa, Espírito Santo, leva a paz ao coração dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, essa vida. Campa teus anjos, coloca teu Espírito sobre a vida dessa pessoa. Ó Pai amado e querido, fortalece a fé, o coração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira a solidão, tira a tristeza do coração dessa pessoa. Leva a alegria, paz,
Leva a tua presença ao coração dessa pessoa, Jesus. E consagra ao Espírito de Deus esta água. Coloca virtude, coloca poder, ó Deus. Visita a vida de Rosilene, a casa dela, a família, Eduardo. Visita com teu poder, ó Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, Israel. Visita a vida de Stephanie, Senhor. E que o Senhor derrame sobre a vida deles a bênção do Senhor. Livra do mal, livra das tentações, livra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Coloca a tua mão poderosa, Senhor, na vida de Maria Fonseca, Jesus. Derrama, ó Deus, sobre a vida dela a paz do teu Espírito, ó Deus. Fortalece, ó Espírito Santo, a vida dela em tua presença. Faz com que haja luz, faz com que haja paz, faça, meu Pai, com que haja sobre a casa de Maria Fonseca, sobre os filhos, sim, ó Deus, sobre a família dela, a tua luz, a tua palavra. Visita a Rosilda, Senhor, visita ela com teu poder, ó Deus. Tu és o Deus tremendo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que pode todas as coisas. Visita ela com teu poder, ó Deus. Visita a Rafaela, o Lucas, sim, ó Deus, o Rivaldo, Senhor. Toca, Senhor, na vida dos filhos dela, Senhor, e que a mão do Senhor os alcance, meu Deus. O Rivaildo, Senhor, toque, Senhor, os filhos, na casa dele, na família. Abençoa a todos, Jesus. Abençoa, meu Deus, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus que derrama poder. E nessa noite eu quero te entregar a vida da missionária Rose. Dá ela, Senhor, sabedoria. Derrama sobre ela o amor do Senhor, a graça, teu favor. Espírito Santo, fortalece a fé, o coração, que ela possa olhar mais e mais para a tua obra, para o teu reino, Senhor. Caminhar ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame saúde espiritual, saúde física, mental, que o coração esteja voltado para o Senhor. E assim, ó Deus, eu te peço, consagra e abençoa essa água com teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, Deus abençoe em nome de Jesus, tá certo? Fica na paz, fica com Deus. Bom, minha parte eu fiz. Cheguei até aqui, orei por você, né? Lemos um pouco da palavra de Deus e que você tenha uma ótima noite de sono, tá bom? Na presença de Deus. São exatamente 22 horas e 40 minutos, né? Orei por você que estava aí, orei pela Rosilda, não sei se ela já foi embora, mas orei por ela, orei pelos filhos dela, orei, né, por todos vocês aí. E amanhã eu estarei também aqui novamente, né, assim Deus permitir, com você em oração, né, orando por você e apresentando aí até hoje. Oh, glória, apareceu aí, ó, Maria Farias, glória a Deus. Deus te abençoe, Maria, que a graça de Deus te alcance, né, que a misericórdia de Deus esteja sobre sua casa, sua família, amém? Em nome de Jesus. Pessoal, não deixa, em nome de Jesus, de me ajudar lá, viu? Levantar pessoas para se inscrever no canal lá do YouTube, tá bom? Maria Fonseca, minha amiga, um abraço, que Deus te abençoe também, fica na paz, fica com Deus, e até amanhã. A irmã colocou aí, sou prima de Cleide, amém, minha irmã? Glória a Deus, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Eu vou lá agora no YouTube, amém? Me ajuda, em nome de Jesus.